Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção das atividades da semana 1 do PET 5. Leia as informações abaixo sobre o texto dramático ou texto teatral. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados. Então, é a finalidade do texto teatral, ser representado, encenado, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos. Então, quem escreve o texto teatral é chamado de dramaturgo, e dirigidas por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao tipo textual narrativo, contam uma história. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, que é a história que vai ser contada, personagens, quem realiza as ações, o tempo, quando acontece o fato, espaço, que é o local que acontecem as ações, e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. Então aqui foi retirado do site toda a matéria. Agora leia um exemplo de texto dramático, que é o Judas em Sábado de Aleluia, a cena 4. Então aqui um exemplo que nós podemos reconhecer que é um texto teatral por umas marcas que são visíveis no texto, como o nome do personagem no início da fala e o travessão. Então, por essa marca, nós identificamos que é um texto teatral. Outra marca também visível do texto teatral são as rubricas, que são essas expressões que aparecem entre parênteses, que vão indicar a movimentação do personagem, o que eles vão fazer em cena. Depois da leitura, veio a primeira questão. Aponte duas características que indicam que esse trecho pode ser classificado como um texto teatral ou texto dramático. Foi o que eu acabei de dizer. O que vai marcar visivelmente são os nomes dos personagens no início das falas. Então, isso é uma marca visível. Então, viu isso no texto, então, texto teatral. Além das rubricas, que são as expressões que vão aparecer entre parênteses, que você pode observar aqui. Essas que eu estou marcando. Então, são expressões visíveis. Viu essas duas marcas? Então, nós temos um texto teatral. Então, vamos responder a questão número 1. Nome do personagem no início das falas e as rubricas. São as marcas visíveis. Qual os personagens presentes na cena 4? Então, basta fazer o quê? Olhar o nome no início de cada frase, no início de cada fala. Então, Faustino é o primeiro personagem, Maricota, o segundo personagem. Vai repetir Faustino, Maricota, Faustino. Nós temos aqui embaixo o terceiro personagem, que é o Capitão. São os três personagens que estão presentes na cena. Então, é a resposta da questão número 2. Faustino, Maricota e o Capitão. Transcreva duas passagens do texto que evidenciam a ação dos personagens na cena, o que eles devem fazer na cena. O que os personagens devem fazer na cena estão nas rubricas, que são as expressões que estão entre parênteses no texto. Então, voltando ao texto, fazendo esse movimento de retorno, nós vamos ver que aqui eu já marquei algumas que estão entre parênteses. Vamos marcar mais esta aqui, que também está entre parênteses. E no finalzinho aqui, esta outra expressão também que vai aparecer entre parênteses. Estas aqui são as respostas da questão número 3. Batem palmas na escada. Então, uma expressão que está entre parênteses indica a ação dos personagens, é a rubrica.
Faustino conserva-se de joelhos, outra expressão que está entre parênteses, é o que o personagem vai fazer na cena. Vai para dentro correndo, outra ação que o personagem vai fazer na cena. Então são as rubricas. Que tipo de relacionamento pode haver entre Maricota e Faustino? Então é um relacionamento amoroso. Martins Pena é considerado um importante autor brasileiro para o teatro-drama. Então aqui é sugerida uma pesquisa sobre a biografia e as obras deste autor. E o site para essa pesquisa está citado aqui abaixo. Atividade 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Tô doida para essa pandemia acabar. E o mundo lá fora estar relativamente seguro e feliz, para eu poder continuar em meu isolamento em paz. Qual o assunto tratado na tirinha? Então, a pandemia. Onde está o humor desta tirinha? O humor está no fato do personagem querer que a pandemia acabe. A pandemia acabando, logicamente, o isolamento social irá também acabar. É o que podemos pressupor. Entretanto, o personagem quer continuar isolado. Então, o humor da história é o inesperado que acontece. Você se identifica com o personagem? Como se sente em relação à pandemia? Então, aqui nós temos uma resposta pessoal, em que você vai colocar como resposta a sua vivência, o que você está vivendo nesse momento. Atividade 3. Leia o texto e responda as questões. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser. Vamos. E no segundo quadrinho, os personagens começam a pegar, a olhar o telefone celular. O que Armandinho quis dizer com telefone sem fio? E o que seus amigos entenderam? Então, Armandinho, ele quis dizer uma coisa e seus amigos entenderam outra coisa. O Armandinho se referia à brincadeira em que uma pessoa passa uma mensagem falando no ouvido da outra pessoa. É a brincadeira do telefone sem fio. Porém, os seus amigos entenderam que telefone sem fio era brincar com o celular. Qual a crítica feita nesta tirinha? A tira critica o uso excessivo do celular e redes sociais que acabam levando as pessoas a não ver as coisas que acontecem fora dela. Atividade 4. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei, meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. A tirinha contém uma ironia, uma crítica social, uma ambiguidade. Então aqui nós temos um caso de ironia. A personagem, ela fala o contrário do que ela pensa. Então isso é chamado de ironia. É um recurso utilizado para poder criar o humor da história. Que trecho evidencia o recurso indicado na questão anterior? Então, trecho que marca a ironia. É o novo Drummond. Então aqui o personagem ironiza, fala o contrário do que pensa ao outro personagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!